Olá, bom dia a todos. Esse é o primeiro vídeo que a gente grava para o nosso canal no ano de 2021. A gente tentou gravar aí algumas semanas atrás, mas não foi possível. Não deu nem para gravar um vídeo de felicitações pelo ano novo, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui para continuar falando da palavra de Deus, para te empurrar para o estudo, conhecimento de Deus, para você refletir na palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor e fazer aplicações para o seu viver diário. E hoje eu quero começar um devocional sobre o livro de Apocalipse. Nós vamos meditar a respeito do primeiro capítulo. Eu quero trazer aqui alguns versículos, algumas palavras-chave, algumas situações que a gente pode refletir em cima. Para começo de diálogo, né, a respeito do livro de Apocalipse, eu gostaria de ler apenas o primeiro versículo para a gente já ter um panorama geral do que se trata o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e tudo o que tem visto. Vamos ler o versículo 3 também para completar o raciocínio. Eu li o versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler o versículo 3. Bem-aventurado o que lê e os que guardam as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós vemos aqui que o objetivo do livro de Apocalipse é trazer a revelação de Jesus Cristo. Deus deu a revelação de Jesus Cristo a João. Quem era João? João era o apóstolo João, um dos 12 apóstolos de Cristo, e ele recebeu essa revelação quando ele estava exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha do mar Egeu, que era uma colônia penal do Império Romano. Os romanos mandavam os prisioneiros para aquela ilha para serem executados. E nesse período João era um homem muito idoso, né? Ele estava nos seus últimos dias. E nesse período a igreja era muito perseguida mesmo pelo Império Romano, porque a mensagem do Evangelho ela trazia uma mudança de vida radical. E o Evangelho tem a proposta de que Cristo é o Rei. Ele é o Rei. Tanto que Cristo foi morto, entregue pelos religiosos judeus, com a intitulação que ele era o Rei dos Judeus. Então, o fato de o cristianismo, o Evangelho de Cristo, trazer a proposta de um novo rei, isso iria contra a ideologia dos romanos, que tinha o César, que era uma espécie de Deus, né? Eles apregoavam César como uma espécie de Deus, e também ia contra a tradição judaica, né? Porque Cristo ele veio trazendo graça e verdade, e quando Cristo traz a luz ilumina nas trevas e expõe o pecado das pessoas. E Cristo, com a mensagem do Evangelho, ele expôs o pecado dos religiosos, dos fariseus, dos escribas, que distorciam o Evangelho, né? Naquela época era apenas a Torá, distorciam as palavras da profecia que apontavam para Cristo. E eles falaram, não dá para conviver pacificamente com esse homem, porque ele vai acabar destruindo nossa religião e nós vamos perder a nossa posição diante do povo. Nós não vamos mais dominar a mente e o coração do povo, então não dá para conviver. E esse foi um dos motivos por qual Cristo foi morto. Isso é no sentido sociológico, né?
né? Não no sentido espiritual, a gente sabe que Cristo já sabia que isso ia acontecer e ele veio para se entregar mesmo. Então, não era novidade para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que ele seria entregue, que ele seria mal compreendido, porque ele veio para trazer a redenção dos pecados. E muitos dos pecadores não queriam sair da sua prática, das suas práticas más, e eles queriam ficar nas trevas, eles não queriam a luz, porque a luz traz a verdade. Então, trazendo esse pequeno panorama, a gente entende que o livro de Apocalipse ele veio para trazer a revelação de Cristo. Só que aqui ele não é o Cristo que andou na Galileia, aqui não é o Cristo que andou em Nazaré, aqui não é o Cristo que nasceu em Belém, aqui não era o Cristo filho de José e Maria. Esse não era o Cristo. Esse aí era o Cristo histórico, aqui é o Cristo glorificado. Porque quando nós lemos o texto, continuamos lendo o texto, você lê aqui no versículo 10, olha só, e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, no domingo, e vi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz do que falava comigo, virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio desses 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então essa aqui foi a visão que João teve quando foi arrebatado em espírito. Ele viu o Cristo glorificado. O Cristo que se tornou homem, que veio à Terra, o Cristo histórico, que viveu 33 anos em Israel, que foi chamado de Nazareno, que foi chamado por outros de Galileu. Ele não era Galileu, a gente sabe, nasceu em Belém, só que ele tinha esses títulos, né? Uns chamavam ele de Nazareno, outros chamavam ele de Galileu. Nazareno, porque ele viveu nessa região de Nazaré. Galiléia, porque Galiléia era uma região provinciana lá, que era como se fosse trazer para os dias de hoje, como se fosse um estado, uma porção maior naquela região. Galiléia dos gentios, tem até essa expressão nos evangelhos. Então, tem esses, vamos dizer assim, esses codinomes que Jesus recebia quando ele andava sobre a terra, né? Quando ele praticou o seu ministério. Ele esteve 30 anos ali servindo o seu pai. Quando ele completou 30 anos, ele foi batizado por João Batista e deu início ao seu ministério, que durou 3 anos. Foi morto, entregue pelos religiosos da época, e os religiosos da época induziram o povo a entregar Jesus e a soltar Barrabás. Tem aquela cena que Pilatos lava as mãos, fala, olha, eu não vejo pecado nenhum nesse homem, não vejo motivo de matá-lo, mas se vocês querem, então vocês mesmos vão lá e executem. E ele foi executado, foi morto, e depois, no terceiro dia, ele ressuscitou, apareceu para os seus discípulos, ficou um período de tempo antes de subir aos céus. Subiu aos céus e pediu para que os discípulos permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, até que o Espírito Santo viesse sobre eles. E na festa de Pentecostes aconteceu a descida do Espírito Santo, que é
O primeiro fenômeno sobrenatural que aconteceu ali é que eles falavam em outras línguas, nas línguas das pessoas que estavam ali proclamando o evangelho. E as pessoas não entendiam, e Pedro se levantou e para explicar para elas que aquelas pessoas não estavam bêbados, não estavam naquela hora do dia, que eles estavam cheios do Espírito Santo, que era aquilo ali era o cumprimento da profecia de Joel, que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne. E ali se inaugura a era da igreja, que está até os dias de hoje. E a igreja, desde o seu começo, ela cresceu com muitas conversões e muitas perseguições. Converteram-se muita gente, o modo de vida da igreja primitiva era completamente ofensivo ao sistema da época, porque uma das coisas que os poderosos desse mundo detestam é que as pessoas se unam em torno de um propósito, porque o que faz com que os poderosos perpetuem o seu governo é que as pessoas sejam ignorantes e que elas sejam egoístas. E no reino dos céus, quando ele chega no coração das pessoas, a primeira mudança que acontece no interior da pessoa é que ele começa a olhar para o próximo, se preocupar com o próximo. E se você consegue ter unidade com o próximo, você começa a mudar a sua realidade social. E a igreja primitiva começou a fazer isso, começou a mudar a realidade social. Então isso começou a ofender a ordem religiosa da época e a ordem política da época também. Então a igreja ela tinha perseguição religiosa e tinha perseguição política também. E isso se estendeu, levando à morte e à prisão de muitos irmãos de fé, e mortes violentas mesmo, né? Todos os apóstolos foram mortos de forma violenta. O único que não morreu de morte violenta foi o apóstolo João, o qual foi exilado para a ilha de Patmos para receber a revelação de Jesus Cristo, do Cristo glorificado, das coisas que iriam vir. E ali ele tem a visão do Cristo glorificado. Ali João vê realmente quem Cristo é na sua essência. É o primeiro e o último. É o Deus eterno, é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que ali ele não está mais na função de cordeiro. Ele foi sacrificado uma vez e foi glorificado. Então ali ele já está na função de rei. Ele está à direita do Pai. E essa aparição de Jesus para João Batista, ele já tem essa função de rei. Ele só está esperando o momento de se consumar todas as coisas que estão escritas no livro de Deus, que aqui no próprio Apocalipse mostra, né, o rolo do livro de toda a história selado com 7 selos, né, como se fosse ali uma escritura de posse de toda a terra. Ali mostra ali toda a história da humanidade. O único que tem autoridade, que tem controle da história da humanidade é o Cristo. E aqui por isso que ele relata, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso que ele relata dessa forma. Todas as coisas foram criadas em Cristo e todas as coisas se concretizam em Cristo. Então por isso ele declarava desta forma, né? Por isso que Cristo podia declarar, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E os cabelos brancos fazem referência à experiência, coroa de glória, todos aqueles que têm cabelo branco são pessoas experientes, vividas, amadurecidas. E Cristo, ele é a essência de toda a experiência de vida, porque ele é a própria vida. Porque em Cristo começou a vida, em Cristo concretiza a vida, em Cristo continua a vida. Então por isso os cabelos brancos, que Cristo ele acompanha toda a história da humanidade, porque ele é a essência da vida. Ele, o Pai,
Ele, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, essa família perfeita da Trindade, que são a essência de toda a vida. E o cabelo branco ele faz essa referência. Olhos de chama de fogo é a referência de que ele vê todas as coisas. A onisciência, o Deus que está preparado para exercer justiça sobre todas as situações. O Deus que tudo vê, o Deus que tudo entende, o Deus que sabe da motivação do coração dos homens. E os pés com latão reluzente, como uma fornalha, é o Deus que tem a força, que tem o poder. O homem que ele tem firmeza. Os pés são a base do corpo, né? Sem os pés você não consegue manter de pé, manter-se elevado, manter-se equilibrado. Os pés são a base de todo o corpo. Então aqui mostra, né, o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus todo-poderoso, a voz de muitas águas, o Deus que tem autoridade. Essa marca da autoridade de Jesus a gente vê em todo o ministério dele. As pessoas admiravam o ministério de Jesus porque ele não falavam como os escribas e os fariseus, porque ele tinha autoridade. A pessoa que tem autoridade para falar é a pessoa que tem conhecimento de causa. No caso de Cristo, conhecimento é experiência, porque ele é o criador de toda a vida. A experiência da vida foi criada em Cristo. Então ele tem autoridade para falar sobre todas essas coisas. Aí nos versículos finais do capítulo 1, no versículo 17 fala que João ele caiu o rosto como morto. Aí Jesus colocou a sua destra é a mão direita, colocou a sua mão direita nele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, como já havia falado. E o que vivo e fui morto, ele está falando. Eu vivo, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Quer dizer, ele teve um período que ele esteve morto por 3 dias para vencer a morte. Mas por que Jesus, vamos dizer assim, esteve morto? Porque ele teve que vencer o poder da morte sobre toda a criação. Porque lá em João 3,16, quando fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O poder da morte estava sobre toda a criação, não só sobre o homem. Só que o único que tem capacidade de decisão de manifestar fé em Cristo é o homem. Por isso que fala, morreu por toda a criação para dar a possibilidade de salvação àqueles que creem, porque aqueles que creem são salvos. Aí sim, os que creem podem ser salvos através do sacrifício de Cristo. Então Cristo teve esse período de 3 dias que esteve, vamos colocar entre aspas, esteve morto, que na verdade ele foi lá para vencer a morte e vive para todo sempre. Ele venceu a morte, ele vive para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Então toda a autoridade está nas mãos de Cristo. Escreve essas coisas que tem visto e as que são e as que hão de acontecer. Olha que interessante. Como Cristo está na linha do tempo, ele pode falar das coisas que já estão acontecendo e das coisas que vão acontecer. E ele também pode falar das coisas que já aconteceram. Porque para Cristo, eternidade é a mesma coisa. A gente pode usar termos na teologia: eternidade passada, eternidade futura, eternidade presente. Na linha do tempo, para nós, tem presente, passado e futuro. Porque somos seres humanos. Mas para Deus é tudo a mesma coisa. E olha só. Escreve as coisas que tem visto e as que hão de acontecer, e as coisas que depois, as coisas que são, na verdade, e as coisas que depois dessa hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que ele viu, né? Jesus com as 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais disso. O mistério, vamos lá. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, que seria na mão direita, e dos 7 castiçais de ouro.
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são 7 igrejas. Aqui faz a referência às 7 igrejas da Ásia. Os 7 castiçais era cada uma das igrejas que estavam localizadas na Ásia e os 7 estrelas que estavam na mão de Jesus, na mão direita, eram os 7 anjos, os líderes daquela igreja. Vamos dizer assim, os pastores daquelas igrejas. Então aqui, nesse primeiro capítulo, não há mistério nenhum. Aqui está tudo revelado. Né? A gente só precisa ter um entendimento do que Cristo está falando para João, que é transmitido para as igrejas. E essas igrejas da Ásia, elas estão localizadas no Império Turco, estavam localizadas, porque hoje elas não existem, elas existiam naquela época e hoje são patrimônio histórico. Todas as 7 igrejas, cada uma está numa localização do Império. Na época era Império Romano, depois o Império Romano foi dominado pelo Império Turco-Otomano, aí com o decorrer da história se tornou Turquia. Então está na localização da Turquia. Localização geográfica hoje é na Turquia. E a localização dessas igrejas hoje são um patrimônio histórico, né? E você pode visitá-las lá como para conhecimento histórico. Amém? Então vamos meditar nessas palavras. Você precisa entender que o livro de Apocalipse ele é para ser estudado pelos cristãos. É para você meditar nessas palavras. É para você ter a revelação do Cristo glorificado. Não é para você ter medo. Não tenha medo das coisas que vão vir, porque Cristo tem o controle de toda a história nas suas mãos. O livro, a carta de posse da terra, a escritura de posse da terra, com 7 selos, está nas mãos de Cristo. Ele tem o controle da história. Descanse nessa verdade. Não tenha medo. Leia com esperança, leia com fé que Deus vai trabalhar na sua vida. Você vai refletir sobre essa palavra e vai trazer lições para a sua vida pessoal. Aquilo que você pode fazer hoje para se preparar para a segunda vinda de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele nos conceda uma ótima semana e que nós venhamos ter a esperança na segunda vinda de Cristo para a nossa glorificação, para nos encontrar com o nosso Senhor. Amém? Deus nos abençoe.